Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Ontem nós falávamos sobre a necessidade de estarmos atentos aos sinais que nos indicam a aproximação de um novo tempo, a aproximação do reino de Deus, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor voltará, a chegada do reino de Deus, o fim dos tempos, que marcará definitivamente a concretização da promessa de Deus. E hoje o Senhor nos fala dessa necessidade de vigilância, de estarmos vigilantes em oração, porque inúmeras são as coisas que nos tendem a nos distrair, a nos tirar o foco. São inúmeras as situações que nos tornam insensíveis, tornam o nosso coração endurecido, insensíveis aos sinais da segunda vinda de Cristo. E dentro dessas situações, Jesus cita, por exemplo, a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. Essas coisas tornam o coração do homem insensíveis, incapazes de perceber a sua proximidade. E essas coisas também, entre essas coisas, diversas outras situações próprias desse mundo, fazem o homem se distrair, viver como se não houvesse fim, viverem como se o fim não fosse chegar, insensíveis, endurecidos, incapazes de se abrir para a transformação necessária para adentrarmos no reino de Deus. Por isso nós precisamos ter cuidado, porque podemos estar muito preocupados com as coisas deste mundo, podemos estar colocando a nossa atenção às coisas que vão passar, Estamos colocando talvez Deus em segundo plano. Quando nós vivemos muito preocupados com os nossos afazeres, nós acabamos deixando de confiar em Deus, deixamos de buscar a Deus acima de todas as coisas. E não é difícil a gente encontrar pessoas que deixam a oração, que deixam de ir à missa, que deixam de estar na presença do Senhor por conta das coisas deste mundo. Ou seja, deixam de buscar a Deus em primeiro lugar por causa dos afazeres, das preocupações, por causa do trabalho. E quantas são as desculpas que as pessoas dão para não estarem em oração? Quantas desculpas nós damos para não buscar a Deus e assim ficarmos vigilantes em oração? A mesma coisa acontece com aqueles que se deixam seduzir pelos vícios. Aqui não cabe citá-los todos, mas quantos são os vícios que escravizam, que desviam as pessoas da vontade de Deus, de fazer e de viver na vontade de Deus. E hoje Jesus nos indica o remédio contra todas essas coisas que nos fazem vivermos uma vida distraída, distante do Senhor, distante do seu amor. Jesus nos indica a oração e a vigilância, estarmos em constante oração, em constante vigilância. Em nenhum momento nós podemos caminhar sem a devida atenção, sem estarmos com o nosso coração voltado para o Senhor. Por isso, meus irmãos, peçamos mesmo a graça da vigilância e da oração, de estarmos em constante vigilância e em constante oração. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.